Daqui a pouco eu chego, aí eu entrego mais assim pra vocês. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 19 de dezembro de 2010, domingo. O verbete é 1782, 5 páginas, 43 logias e 20 máximos. Eu recomendo ver o detalhismo que tem 14 máximos. Agora, tema: interação com Sim ou FIEX. Especialidade ou fiexologia. Definição: a interação com o Sim ou FIEX é a identificação da ocorrência do parafato ou parafenômeno, da tecnicidade interassistencial de a consciência intrafísica alcançar o livre desempenho da oficina extrafísica pessoal. O olo penseiro pessoal porta assistidos. A vivência interassistencial dupla da consciência lúcida na existência intrafísica e nas dimensões conscienciais. A existência dedicada à interassistencialidade a consciência, consciex e subhumanos. A instalação assistencial intrafísica e extrafísica personalíssima. A instalação do FIEX pessoal ancorando a consciência na intrafisicalidade. O alicerce fixador da conectividade continuada intrafísico e extrafísico. A fundamentação das atuações envolvendo simultaneamente várias dimensões. A autopsicosfera afirmada como central desassediadora. O estabelecimento do círculo de paramizades sólidas. O sustentáculo interdimensional das assistências multidimensionais coletivas. O paraplantão assistencial de 24 horas. O bolsão interdimensional particular. O campo interassistencial particular ininterrupto. As paraconexões do FIEX com a central extrafísica de energia e com a paraestrutura assistencial da Heurebex. Eu quero dizer para vocês que onde está escrito polinômio, é polinomiologia. Isso é lápis. Isso aí foi um lápis, quer dizer, uma coleção de lápis. Agora, na argumentologia tem a taxologia com 17 realidades, componentes da estrutura da OFIEX pessoal, capaz de aprofundar o entendimento do tenepsista homem-mulher a respeito da interação com o Sim OFIEX. Eu quero lembrar para vocês que essa interação com o Sim ou FIEX é a mesma coisa que falar interação tenepsista ou fiexista. Agora, na remissiologia, nós destacamos ancoragem consciencial externa, ancoragem consciencial extrafísica, ancoragem consciencial íntima e autovivência pró ou FIEX e interação dos recebimentos. Aí já entra a PROEX. Frase enfática. A interação com o Sim ou FIEX é procedimento evoluído de experimentação pessoal e somente ocorre com a personalidade afeita à interassistencialidade multidimensional cosmoética. Você admite a interação com o Sim ou FIEX? Vê possibilidade de tal procedimento acontecer com você? Agora, perguntas. O Espiritismo trabalha na condição de médium. Dizem que essa condição é para ser usada para assistência aos necessitados. Se eu parar de trabalhar, tem algum problema? Pois estão com excesso de médium.
Você para e vai trabalhar com a TENEPS. Trabalha com estado vibracional. Você vai lucrar mais e vai ter mais assistência. Você vai ver, com o tempo. Você vai receber mais assistência e pode fazer mais assistência. Depende de você, porque é o resto da vida. É independente de um espiritismo ou de um centro espírita. Em termos evolutivos, o princípio consciencial evolui a passo formiguinha, vagarosamente e sempre. Esses princípios conscienciais precisam necessariamente passar por todas as espécies para chegar ao ser humano? Isso a gente não sabe, né? Agora, tem umas pessoas que a gente vê que passaram por determinados tipos de personalidade subhumana, que ainda se parecem, né? Tem muita semelhança. O princípio consciencial de um vegetal precisa passar por todas as famílias do reino animal, moluscos, aves, mamíferos, entre inúmeras outras, até ter domínio pleno daquela espécie. Olha, isso aí é uma coisa para a gente estudar, né? Está na sua mão aí. Então, uma boa viés de investigação. Poderia aprofundar a autoescravização, as lavagens paracerebrais remotas, perpetuada na cima da autovitimização? Sim. A autovitimização, a pessoa se coloca numa posição negativa. Isso é a autoescravização das lavagens paracerebrais que ela teve antes. São as lavagens paracerebrais remotas. Isso é um fato. Então a gente tem que observar isso sim. A autovitimização é uma doença braba e atinge bilhões. Pode esclarecer a relação judeus e palestinos? Quanto mais estudo essa relação complexa, mais confuso eu fico. Os judeus foram perseguidos até 1945 pelos nazistas. Contudo, em 2010, os judeus orquestradamente executam os palestinos. Quais são as consequências grupo karma dessa relação? Os palestinos seriam apenas como hipótese de trabalho, os nazistas ressomados na Palestina? Olha, deve ter no meio deles, um adulto. Mas o problema todo, você tem que lembrar o seguinte: os judeus existem há 5 milênios, mais um pouco. Agora, o chefão dos judeus nessa história toda, lá, o pai começou, era Moisés, tá certo? E Moisés era egípcio. Então começa por aí. Judeus e palestinos são primos, tudo da mesma família. É uma família que briga entre eles, porque são muito belicistas. Não pode falar nada que eles querem chupar o olho do outro. Então o problema está aí. Há quantos anos que está essa briga? Daqui a pouco eles vão passar para aquela guerra dos 100 anos. Já não sei quantos tem, mas já tem uns 4 décadas já brigando, ou mais. Pois é. Então o processo é sério. Agora veja, por quê? Não há perdão do processo. Há um problema do princípio lá aí, de Talião, que é horrível, que é cabeça por cabeça, olho por olho, vida por vida. Então o negócio está aí. Agora, pense bem nisso. Moisés, que começou essa história, era egípcio. Egípcio é judeu. É judeu, mas é árabe. Agora veja, eles são primos. Tudo é questão de primos. Estão brigando nos mesmos lugares, as mesmas terras. Tudo, há quanto tempo? O negócio são milênios. Turma com barulho desse. Outra coisa, judeus arranjaram muita arma, eles têm até bomba atômica. Agora os palestinos não têm, fica tirando pedra. Veja, foi de família. Briga de família. Isso é terrível. Agora, por exemplo, eu estou de acordo com o Lula nesse processo dele ter falado que de verificar como foi o mapa de 60 e lá vai fumaça, 67. Então ele deu valor para a turma da Palestina, eu também dou. Pela minha apreciação das coisas que eu tenho visto, desde a época da Segunda Guerra. E outra coisa, é duro esse negócio todo. Os americanos, por exemplo, eles são mandados pelos judeus. Os judeus mandam neles. Agora, o americano tem muito medo de todo mundo tem a bomba atômica. Os judeus têm a bomba atômica, então eles não dão conta. O Paquistão tem a bomba atômica, eles não dão conta. Presta atenção.
Agora, o Wikileaks está mostrando a realidade deles. Eu achei também o máximo esse Wikileaks, sabe? Porque do jeito que foi feito, eles não podem condenar esse homem, não. A Assange não tem nada a ver com isso. Então nós estamos vendo outra coisa. O Lula também acertou nessa. Eu estou falando as coisas que o Lula tem acertado. De vez em quando ele está acertando as coisas, não é sempre que ele erra. A gente tem que lembrar disso. Fazem piada demais no homem, né? Depois de 8 anos, agora de vez em quando o cara está acertando. A teoria sobre o EV é uma tentativa de corrigir o fato de que existem mais de uma consciência coabitando o espaço do indivíduo na vigília da física, uma tentativa de afirmar a individualidade, porque o fato é que somos sempre uma gaiola, sempre com mais de um pássaro, pelo menos o ideal, eu e o amparador. O que o senhor acha disso? Eu acho uma besteira enorme, porque o negócio é mais do que isso. Eu trabalho o dia inteiro com um monte de consciência. Se eu tivesse um óleo pensando só de mais uma, seria o máximo. Isso não existe, isso é besteira. Isso aí é uma boa hipótese literária, né? Pode dar muito conto, alguma coisa nesse sentido, tal, mas fica só nisso. Na verdade, para mim, é utopia. Agora, você sabe, utopia é um programa. Nós mesmos, falando de utopia aqui para você, nós mesmos somos utópicos até um certo ponto e visionaristas, visionários. Por quê? Nós estamos implantando a Cognópolis, que é um bairro dentro da democracia pura, democracia direta. Isso é utopia. Mas veja, não é utopia igual ao comunismo, que foi a chamada utopia invertida. Em vez de ser utopia que deu certo, ela deu o negativo. Então, era uma utopia. É para fazer o mal. Tem livros sobre isso, a utopia invertida. Entende? Que é o comunismo. Marxismo. De que maneira uma Consim começa a tomar noção de sua OFIEX? É possível que uma Consim possua OFIEX sem eu saber? Essa pergunta já foi feita umas 50 vezes aqui, nesses últimos 6 anos. Então, mas você tem toda a razão, eu sei, você chegou esse ano há pouco, eu sei de tudo. Então, deixa eu te explicar bem. A primeira coisa, a pessoa não precisa se preocupar com o OFIEX. Ela precisa se preocupar antes, aqui agora, estudando, para ela começar a fazer a TENEF. Depois que ela entrar na TENEF, pode deixar que se aquilo aumentar, vai chegar o dia que ela vai saber que ela já tem um OFIEX. E outra coisa, quando tem, ela vai ser entronizada lá. Ela vai ser levada para isso. Não tem jeito, vai ter um cicerone extrafísico, o amparador da OFIEX, que vai levá-la. Isso aí não tem jeito. Então vai ter projeção assistida pelo amparador, essa coisa toda. De modo que você não se preocupe com isso. O processo a gente tem que estudar muito, do jeito que eu fiz nesse verbete hoje, que é a interação com o SIM-OFIEX, para que as pessoas tenham noção do processo sério. Por quê? O OFIEX é como eu falo. Tenha o OFIEX na condição de uma hipótese tentativa. Quer dizer, aquela que você está começando a estudar. E deixa a coisa acontecer. Agora, por via das dúvidas, o ideal é fazer a TENEF. A TENEF é uma coisa que é só sua, ninguém sabe como é que está, então pode se virar. Outra, se o mental soma é um veículo, ele pode ser transcendido um dia. Seria possível uma carta da soma? Aqui já tem mais outra pergunta que eu já respondi milhões de vezes. Existe o chamado processo que eu digo, que é aquele nível, o outro patamar, o outro nível, o ciclo mental somático. É preciso a pessoa ler isso. Tem ciclo mental somático em algumas coisas que nós estamos falando aí. Tem alguma coisa. Então é só ler o que é o ciclo mental somático. Agora, estudo hematológico, não interessa. Interessa é a gente saber que existe a consciência livre. Depois disso não adianta mexer muito. Ciclo mental somático, já tem. É bom a pessoa ver aí, nosso amigo ver. Sendo você ofiexista e tendo um paraplantão assistencial 24 horas, com um campo interassistencial particular e ininterrupto, que pode ser notado ostensivamente de modo presencial e à distância, ainda tem necessidade da realização da TENEF durante 50 minutos diariamente? Não, eu já falei isso aqui. Chega num certo ponto que não precisa disso. Porque, às vezes, eu trabalho, 3 horas em seguida, em vez de 50. A coisa piora tudo. Se for olhar,
em matéria de tempo, tudo piora. Não pense por aí. Agora, tudo melhora em matéria de bem-estar. Bem-estar do tenepsista ou do ofiexista. A OFIEX, com trabalho assistencial 24 horas, chega a substituir a TENEPS em algum momento da vida do tenepsista, é isso que eu estou falando. Chega num certo ponto que você trabalha 24 horas por dia. Em setembro estive aí conversando com o senhor. Estava em dúvida entre fazer fonoaudiologia ou psicologia. Segui seu conselho, acabei decidindo pela psicologia, por acreditar que poderei assistir a maior número de consciências dentro dessa profissão. Hoje começa a primeira prova do vestibular, que vai até terça. Conto com as suas energias, ok? Essa não quer nada. Não, mas ela é muito boa. Ela vai bem. Essa menina vai longe. Eu a vi aqui com calma. Ela vai longe. Vamos ver agora, vamos torcer pela passagem de cara vestibular, né, que merece. Eu queria chamar a atenção hoje, mais uma vez, que hoje eu quero lembrar que é domingo. É o 4º domingo que eu vou falar isso aqui. A IEC gostaria de comunicar a todos aqueles que possuem terreno no condomínio residencial Vila Consciência e ainda não escrituraram para se realizarem, ou realizem, para que realizem as escrituras dos mesmos com urgência, uma vez que são necessárias para fechar o balanço contábil e jurídico da IC em 2010. Hoje é dia 19. Agora eu vou falar isso, acho, mais uma vez. Né? Eu vou deixar aqui para falar o último. O chique da última. Agora, eu quero dizer para vocês que hoje ainda tem lá o Holo Summer. E hoje tem o encerramento do evento, parece que é às 9 horas, teve a dinâmica neurosomática, às 3 horas vai ter a conviviologia, a Max Proex grupal e a mediação do Colégio Invisível da Conviviologia com convidados especiais. Às 17 horas tem o encerramento do evento. E às 17 horas, logo em seguida, tem o Cineclube Especial com o filme Ágora. De modo que vocês estão convidados a aparecer no discernimento. Ok? Agora, quero dizer para vocês uma coisa seríssima. Apareceu a consciência com o 6º Fórum da TENEPS e o 3º Encontro Internacional de Tenepsistas. Esse número, essa edição, está ao máximo. Tem muita coisa boa sobre a TENEPS. Eles já engoliram todos os cursos que eu já dei dentro da situação que está aqui. Tem aqui, ó, Devaneio na TENEPS, Tenepsografia, Tenepsista gestante, quer dizer, a mulher grávida e a TENEPS. Visão panorâmica da TENEPS. Sinergismo TENEPS epicentrismo, que é do Pedro. TENEPS no mundo. Como é que está a situação? Eu li alguns dos capítulos que tem aqui. A edição está muito bem bolada, muito séria. Vale a pena a pessoa estudar isso aqui com calma. Tem muita coisa para ver. Se alguém quiser passar uma bisoiada, como diz o cara, está aqui. Depois vocês me devolvem, porque eu tenho esse aqui, o outro eu já passei para frente. Agora, voltando à interação com o OFIEX. Professor Valdo. Sim. Aqui bem em cima. Em parafatologia, na página 37, na terceira linha de baixo para cima, o senhor poderia ampliar o bolsão interdimensional particular? Interdimensional particular. O caso todo é o seguinte, na verdade o que ocorre, aí o que eu sempre digo, é que a OFIEX, ela é constituída de um bolsão. Agora, esse bolsão, ele diz respeito como se fosse uma bolha, com as energias próprias para aquele tipo de assistência. Agora, aquilo ali é consistente extrafisicamente, funciona, é sério. Então, esse bolsão, ele também, ele é assim, vamos dizer, camuflado. É difícil, não é qualquer consciência que vai identificar, localizar esse local.
Por isso é que tem, às vezes, os assediadores de OFIEX. Por quê? São satélites de assediadores que ficaram órfãos ou viúvos. Então, eles procuram aquilo. Chega aqui, como a gente está sempre falando nisso, falando de OFIEX, eles ficam apalpando para ver se acham. Onde é que está a OFIEX? Porque, às vezes, o assediador, o mega assediador, que era o líder desses satélites, ele está aí, retido. Você está entendendo? Na OFIEX. Então, por isso é que se criou essa ideia, para mostrar isso também para o povo, que tem os assediadores da OFIEX. Agora, é muito bom. Antes da pessoa já criar o FIEX, ela fica sabendo que já tem assediador, como é, que eles não conseguem entrar. Já dá uma força, né? Já é bom. Isso é positivo. Você entendeu, né, o que quer dizer o Bolsão? Pode falar. Na fatologia, professor, a vivência interassistencial dupla da Consim ilustra na existência intrafísica e nas dimensões conscienciais. E a existência dedicada à interassistencialidade da Consciex é sobre-humana. O senhor poderia ampliar se é o animal doméstico que a gente cria, quando acontece alguma coisa com a gente, ele fica... Seria mais ou menos Mas isso? não é só isso, por exemplo, na minha internet eu recebo muito pedido para cuidar de bicho. Tem os bichos da família, que são às vezes os parentes, e tem os bichos da família, que são os domésticos. Tem tudo isso. O processo de família é um negócio grande. De modo que faz parte. O elefante também, quando o elefante está doente, ele se reúne lá e tenta ajudar o outro, aquele que está doente. Seria isso também? Eles são dedicados, eles são prestativos, os elefantes. Quer dizer, então, já tem bicho subhumano que é mais prestativo do que certas pessoas que eu conheço. Obrigado. O negócio é seríssimo. Agora, por aí é isso aí que tem. Agora, a vivência interassistencial dupla. Pensa nisso. Obrigado. Vocês olham que o FIEX já é o início da semiconsciexualidade, tá certo? É o princípio do início, no começo. Falando do assediador de OFIEX, ele não consegue encontrar, mas tem algum tipo de influência negativa dele no trabalho? Não tanto pelo seguinte, a hora que eles chegam, eles são abocanhados. Há peixes grandes que engolem o peixinho pequeno. No caso deles, eles são assistidos pelos amparadores. Isso aí é importante. Para eles se manifestarem é importante. Está entendendo? Até que tem sua razão de ser. Agora, ele escuta o galo cantar, mas não sabe onde. É por aqui. É como se estivesse no labirinto, né? Alguma coisa nesse sentido. É difícil a gente sentir como é que é dentro dessa consciência. Eu tenho alguma dificuldade para entender isso. Mas parece que é como se estivesse no labirinto, ele não sabe para onde vai. Né? E, por exemplo, agora me surgiu uma outra coisa. Por exemplo, da mesma forma que teve aquele burburinho que o senhor falou em São Paulo, do Serenão, os assediadores saindo, sim. Então existe assediadores que sabem, né? E existe alguns que, né, tem um burburinho, vamos dizer. E existe esse mesmo tipo de... Não, porque tem assediador por todo lado. Comentário, mas com relação ao FIEX diretamente, assim? Não, relação ao FIEX só tem com aqueles que perdem, ficam acéfalos. São viúvos e órfãos. Eles são satélite de assediador, e o assediador às vezes foi cooptado, para falar bonitinho, né? Cooptado. Então ele foi cooptado pela assistência, então eles aparecem, eles vêm depois. Agora, às vezes, os primeiros que aparecem não são eles não, são uns que não aparecem muito. Vem com a cara assim, desconfiada, ressabiado, parece que nasceram, mas eles não nasceram, né? São conscientes. Mas parece que nasceram em Minas, aquele negócio todo. Mas esses geralmente são os vices, sabe? Os eminências pardas, aqueles que trabalham junto do assediador. Às vezes eles aparecem. Agora, outra coisa, quando às vezes se faz um trabalho assim,
e é retirado alguma dessas consciências para fazer assistência, até que haja uma modificação no processo consciencial dela, a gente fica under attack. Há um ambiente contra tudo que é preciso ter cuidado. Então aí você tem que andar devagar, carregando ovos, vendo aonde pisa, para evitar acidente de percurso. Que aí já não diz respeito à sua pessoa. É o trabalho que a ampliou. Então, por exemplo, vamos supor que vem os amparadores e arranjam um jeito lá e aliciam uma consciência dessa. Depois dela vem 60 satélites dela atrás de você. Por que não? A última vez que nós vimos foi com esse cara. É ele aqui. Então deve ser em torno dele, deve ter alguma coisa. Está entendendo? Agora, eu, como já sou pintado, já tenho a marca de tudo, etc., tudo vem. Você está entendendo como é que é? Mais tarde, eu acho que para vocês vai ficar mais fácil isso aí, porque vai ter uma opção de diluir. Ninguém sabe. Agora, eu penso, também mais tarde, vai ter mais gente para ser assistida, né? Porque hoje está começando só. Mas mais tarde, como é que fica? E os bilhões que tem nessa Terra, como é que fica? Você não pode pegar e despejar, despejar a Terra em cima de um outro planeta. Levar tudo para lá. Não pode, isso aí tem que ir devagar. Então, como é que fica? Eu acho, então, que vai ter mais gente, mas vai ter mais assistência, e isso vai diluir. Dilui. Agora, por exemplo, a gente que está bancando aí um pouco assim de pioneirismo, é o precursor dentro da história, eu vejo essas coisas. Hoje ainda são muito poucos, né? Os que estão trabalhando nisso com lucidez. Vamos dizer, trabalhando com todas as chaminés fumegando. Que às vezes tem, mas é uma coisa mais suave, mais eventual, esporádico. Agora o negócio de ir assim. E outra coisa, vocês têm que lembrar o seguinte: eu sou um cara que sou telepsista, mas sou público. Isso aí é bravo. Mexendo com vocês todo dia. Quantas pessoas tem aqui hoje? Você sabe? Quantos tem aí? Ó? O Cris, é hora para mim? Por aí a gente tem uma ideia como é que fica isso. Entende? Agora, o que eu vejo é o seguinte: daqui para frente tudo vai melhorar. Tem 100? Pois é. Não é 100 pessoas, é 100 com C. Então, veja, são 10 vezes 10. Quer dizer, me chama a atenção também. Eu não sei quantos telepsistas tem aqui, mas geralmente tem mais da metade do povo que está aqui. Sempre é assim. Isso tudo atrai também. Entende? Agora, o problema nosso é a gente debater bem esses assuntos para ficar, pelo menos teoricamente, aquilo na cabeça de todo mundo. Para vocês saberem o que se passa. Para não ter surpresa amanhã. Com isso, nós estamos trabalhando a favor do amparador de vocês. Os amparadores de vocês. Nós estamos preparando o ambiente para eles. Entende como é que é? Então, isso é positivo. Todo debate aqui de interassistencialidade está ajudando os amparadores. E aqui mais uma pergunta no verbete, na página 38, lá na primeira linha, é interaciologia, né? Na primeira linha, lá em cima, a interação UFIEX para procedência pessoal. Isso aqui é muito sério, pelo seguinte: eu, por exemplo, eu sou do Pombal. Pombal foi o lugar que eu trabalhei mais no fim da minha intermissão. Agora, eu trabalhei lá uma temporada, tive uma vida pequenininha, física, e depois tornei a voltar. Aí eu caí fora e vim para esse corpo. Agora, o que é que se passa? Isso me colocou, então, em contato com uma série de consciências que estavam ali ressomando, já há muito tempo. Então, esse povo todo tem uma certa relação comigo. E eu com ele, você está entendendo como é que é? Há um rapport, há uma afinidade. Às vezes, alguns têm uma empatia até bem profunda, tanto do meu lado quanto do lado deles. Agora, com isso aciona, fortalece
potencializa o meu ciclo de relações extrafísicas para ver. Então, de vez em quando, por exemplo, aparece gente que, por exemplo, há algum tempo, faz alguns anos, eu voltei lá no Pombal. Mas só tinha umas 2 pessoas da minha época, que eu já passava mais de 50 anos que eu tinha deixado, o povo já tinha ido embora. Aí eu perguntei para a principal assessora que tinha lá, que é uma espécie de uma enfermeira fora de série, que era minha amiga que estava lá há muito tempo. Eu perguntei para ela, não, e fulano, olha, todo mundo já foi. Agora, o que se passa? Há uma outra condição atualmente que às vezes ocorre. Já aconteceu isso, eu acho, com 3 casos até agora. Uma daquelas concierges que eu estava perguntando para aquela enfermeira, ela agora, eu estou socorrendo. Ela veio para a Terra, teve alguma coisa e a gente foi assistir. E era aquela que eu estava procurando. Vocês estão entendendo, não? Então, você veja só os tempos de assistência nessa história. Você está entendendo? O tempo lá. Agora, eu tive, na verdade, por 4 tempos. O tempo antes de eu renascer na Espanha. Depois o tempo depois da Espanha. Depois o tempo que eu voltei lá. Agora. E agora que apareceu a consciência. Entende? Tudo isso tem relação. Algumas dessas consciências que estavam lá, elas demoraram um determinado período. Então a gente teve contato, a gente viu com calma. Uma outra coisa, algumas entraram como assistidos e depois ficaram como assistentes. Vocês estão entendendo ou não? Então, essas coisas todas tem. Isso tudo aí existe. Agora, nós temos que começar a raciocinar sobre essa realidade para ver a palpabilidade, a concretude, a realidade dessa situação, como é que funciona. Agora aqui outra pergunta. Há 4 anos optei ser ovo-lacto-vegetariano desde quando assisti os filmes Earthlings, os terráqueos e A Carne é Fraca, que mostram a crueldade do sacrifício e sofrimento dos animais. Desde então notei que meu organismo melhorou muito, minha digestão é bem melhor hoje e também me tornei mais calma e intuitiva, além de continuar sendo tão ativa quanto antes. O Hermógenes, que foi o precursor da yoga aqui no Brasil, não foi. Foi o Jean-Pierre Bastille, que também é ovo-lacto vegetariano há mais de 60 anos, e que completará os 90 anos nos próximos meses, com extrema lucidez e saúde física e mental, me faz crer que a carne não se faz necessária na dieta. Gostaria de saber se o senhor come carne atualmente e como fica a energia negativa envolvida na carne, dos trabalhos energéticos daqueles que a consomem. Eu penso que quanto mais sutil for a nossa energia, melhor será para o nosso trabalho energético. Estou errada? Sim, está. Não é isso que eu penso. Eu ainda como carne, sim, de vez em quando precisa, as circunstâncias exigem alguma coisa forte, quando eu preciso de alguma comida mais forte, alguma coisa nesse sentido. Agora, ovo, faz mais de 50 anos que eu não ponho ovo devido ao colesterol. Lacto, faz mais também uns 50 anos que eu não mexo com ovo, com leite diretamente, devido ao processo da lactase, que com a idade da pessoa, ela não assimila bem. Isso é negativo. Então, esse negócio de falar ovo lacto vegetariano, está tudo furado isso aí. Então, devia de ser vegetariano. Então, por exemplo, comer peixe, comer alguma coisa nesse sentido. Peixe eu como quase todo dia. Faz parte do serviço. Agora, ovo, uma pessoa adulta não deve estar comendo ovo sem parar. A gema de ovo é colesterol. Isso está matando todo mundo por aí. Faz 50 anos que eu não ponho ovo. Sabe o que eu mais gostava quando menino? Ovo, quer dizer, o ovo em si, com arroz. Eu ficava doido com isso. Coisa mole, com arroz. Eu era doido com isso. Deixei tudo devido ao processo, entende? Do colesterol, etc. Agora, a lactase não é assimilada. Aqui, ó. Aqui não tem ninguém que assimila bem a lactase. Pela idade de vocês. Não tem ninguém. Quer dizer, isso é uma bobagem esse troço aqui.
ela está falando. Agora, outra coisa, é bom que a pessoa, de vez em quando, até que come peixe, alguma coisa nesse sentido, que isso aí ajuda a cabeça para melhorar o fosfato, a situação dos neurônios, e também para a pessoa ter uma energia de bicho, animal, que é a melhor coisa que a gente tem. Se nós começarmos a ficar serenões aqui, nós vamos ter que trabalhar com o continente. Não dá mais para assistir uma pessoa diretamente, porque a pessoa não vai ter energia para isso, ela vai ter dificuldade para funcionar. Então não é bem assim, não. Isso aqui é muita literatice que tem nessa história. No orientalismo existem os bodhisattvas, que se refere aos seres de sabedoria elevada que visam auxiliar os encarnados do caminho evolutivo, onde os bodhisattvas se encontram na escala evolutiva segundo a Conscienciologia. Seriam eles os serenões? Eu não sei quem são esses bodhisattvas. Os serenões eu sei. Urubuceca, por aí você vai encontrar serenões. Esses bodhisattvas pode ser que seja, né, um nome que deram para isso. Mas, às vezes, pode ser até uma consciência nele, quem sabe. Morei em São Paulo mais de uma década. Ficava ansioso por algumas coisas, me apertando e procurava nas religiões. De salão de macumba para psicologia e seixinoye. Certa vez me encontrava no centro espírita da Zíbia Gaspareto. Lá vi um panfleto do mural sobre a Conscienciologia. Fiquei interessado e fui no endereço indicado, no metrô Santana. E fiquei com vocês até mudar para a Rua Augusta. Fiz os cursos básicos e avançados que era com o senhor. No curso eu ficava, vamos dizer, no cantinho. Mas um dia, no momento, você me perguntou se eu estava vendo o que está acontecendo comigo, pois tinha alguns amigos querendo me ajudar. Num dia fui lhe agradecer um arco voltaico e você me falou que eu tenho ectoplasma de cura e me recomendou que trabalhasse como voluntário. Mas após isso eu tive que me ausentar de São Paulo. Agora lhe achei no Google. Pode comentar mais alguma coisa? Não, eu não tenho nada para comentar. Quem tem é você, né? Eu acho. Você sabe o que é que precisa. Vamos nos virar. Eu estou me virando desde aquela época. Vê se você se vira também, é um jeito, né? Pesquisando na internet, descobri uma pesquisa que identifica uma predisposição genética que afeta o comportamento de algumas pessoas, predispondo à execução, à promiscuidade e infidelidade. Contudo, gostaria de saber do seu parecer sobre isso, incluindo a paragenética nesse estudo. Olha, na genética e na paragenética tem todas as bobagens que nós cometemos. Se a pessoa for pesquisar, ela acha tudo. Isso tudo é bobagem. O problema todo nosso é ter discernimento para escolher prioritário do ponto de vista evolutivo e deixar tudo aquilo que não presta. Existe um princípio que nós falamos aqui, que é o seguinte: se uma coisa não presta, não adianta fazer maquilhagem. Vamos pensar bem. O negócio é esnobar, é desprezar, é esquecer, é depreciar, é eliminar, é extinguir um processo. Pensa nisso. Uma vez li algo sobre o serenão, que, entre outras funções, é responsável pela expansão do idioma espanhol. Qual o motivo disso? Tem algo a ver com a expansão da população e cultura latina nos Estados Unidos? Tem. Os Estados Unidos fala só em democracia, mas não vive. Então o processo de vir de fora é muito importante. Partindo do princípio que já fizeram muita guerra, inclusive no Vietnã, e que os vietnamistas foram para os Estados Unidos, principalmente na costa oeste, então é muito importante o idioma espanhol começar a aparecer junto do idioma inglês na vida dos estadunidenses. Então, isso aí pode ajudar, sim. Agora, tem gente que está trabalhando nesse sentido, sim. Hoje o idioma espanhol é dos primeiros do mundo. Processo sério, vale a pena pensar. Professor, sim. Voltando naquilo que o senhor falou do assediador e o mega assediador e o FIEX, no caso de uma residência que tem 3 tenepsistas, lá existe também algum tipo de bolsão, não digo bolsão da FIEX, mas pelos trabalhos, pela tarefa, Vai melhorando, vai aumentando o processo, a base física, ou intrafísica, ou energética,
ela vai ficando cada vez mais blindada, vai ajudar todo mundo. Então, eu digo, o mega O assediador, açúcar até eu. ele não localiza, nesse caso, mais fácil do que o FIEX? Uma casa que tem 3... Não tem jeito de localizar. Eles não localizam nunca. Não, tenepsista. Assediador nenhum. Nem a TENEPS? Não, a TENEPS, todo mundo é só seguir você. Então, Você 3 tá tenepsistas. Mas se ele te seguir, já é uma beleza. Você já pensou? Você não precisa levar ambulância para pegar o cara. Ele já vem andando para você. Isso é o máximo. Com açúcar até eu que eu estou falando. Assim vale a pena. E uma outra dúvida. Agora, ó, assediador de OFIEX nunca acha OFIEX. Pensa nisso. E uma outra dúvida. No caso, para conseguir chegar na UFIEX, a tendência, eu queria saber, uma pergunta, a tendência é, vamos dizer, os efeitos no corpo da pessoa. Por exemplo, eu estou citando o meu caso. Quando eu comecei a TENEPS, era muito intenso a movimentação do energossoma, e agora eu estou sentindo que eu tenho energização, tudo, mas não está igual aqueles primeiros 6 meses que eu falo de doença. Não interessa os seus sintomas, sensações, então, sinais. Sua vivência não vale nada. Veja o resultado. Então, aí a tendência da UFIEX é ficar nessa situação? Ou ela volta... A tendência da UFIEX, da TENEPS, é ter mais assistência e a pessoa se sentir bem com isso. Olha bem, é isso. Mas tudo é moldura. Interessa essa meta, esse objetivo, esse goal, essa finalidade. E só uma última questão aqui, na antagonismologia. Antagonismo, princípio da incerteza e extrapolacionismo parapsíquico. O princípio da incerteza é aquela pessoa que não tem certeza de alguma coisa. Então, hoje tem um princípio da incerteza, que é da física, da matemática, de muita coisa que eles usam. Isso já vem de longe, que é Heisenberg, etc. Agora, o que se passa? Você tem que pensar também que a pessoa, às vezes, ela está incerta a respeito de certas coisas. Por exemplo, nós falamos aí em OFIEX. Isso é um assunto de incerteza para a maioria, mesmo para os tenepsistas. Eles não sabem o que é isso. Isso aí não tem nos livros, nem na história, nem nada. São das coisas nossas, que é aquilo que eu chamo de neo-vercom, ou transvercom. Agora, então, o que se passa? Na hora que ocorre esse princípio da incerteza, se a pessoa está fazendo assistência, ela precisa de ser assistida para ampliar o nível da interassistencialidade, os amparadores vêm e mostram o fenômeno para ela. Tira essa pessoa, leva, por exemplo, a um local, por exemplo, uma Comunex avançada, para ela ver como é que é uma central extrafísica de energia. Ela vai ver alguma coisa. Isso chama extrapolacionismo parapsíquico, que é justamente isso aqui. Há um antagonismo. A pessoa está incerta e depois ela vai ver, chega lá e apalpa. Vai ter a vivência do processo. Acabou a incerteza. É o tira-tema. Tudo fica mais claro. Então, nesse caso... Você entendeu isso aí? Entendi. Nesse caso, seria atingir o foco da pessoa que ela está com... O caso é um só. Continua fazendo assistência que tudo cresce na sua vida. Esse é o caminho. Agora, é a saída. Essa terra foi feita do jeito que é, com essa dimensão do jeito que está aqui, para ser um hospitalão. E está sendo. E eles agora estão querendo melhorar esse hospital, eles estão querendo transformar isso aqui numa escola. Então, se antes dominava o hospital, conosco aqui já está começando a mudar para dominar a escola. É a escola que domina. Então, do mega hospital vai partir para a mega escola terráquea. É esse que é o caminho. Ó. Olha a lógica disso. O que eu falo aqui, tudo tem lógica, e é tudo baseado em fatos e parafatos. A pessoa não precisa entender ou compreender tudo, ela só tem que entender o seguinte: observa se tem lógica, se tem racionalidade. Se tem, vocês estão com problema. Se você admite que tem lógica, você já tem um problema pela frente. Entende? Porque tem que levar isso em consideração, tem que ver como é que vou destrinchar isso aí. Tem que enfrentar, encarar, de outro jeito. Sim, professor Baldo, página 38, Crescendologia,
o penúltimo item, o crescendo na demanda reeducaciológica na era da reurbex. O crescendo na demanda reeducaciológica. Então, é a reeducação. Hoje em dia já tem a reaprendência, já tem uma série de condições aí de estudo. Todo mundo aqui está estudando. As ICs nossas são baseadas em verdadeiras faculdades. É como se nós tivéssemos aqui uma grande universidade aberta. É o que nós estamos fazendo mesmo. A Cognovs é uma universidade aberta. Agora, o que se passa? Do ponto de vista da reurbex. A era da reurbex é esse estado que nós vivemos, esse período que nós estamos aqui na Terra, da reurbanização extrafísica com a reciclagem intrafísica. E isso estaria promovendo um dinamismo da passagem do tenepecismo ao fiexismo, quando... Bom, não, que ajuda, né? Tudo está ajudando, tudo está caminhando. Há uma confluência, uma convergência de fatores. Como está apurando, para ajudar, né? Está apurando o processo. Por exemplo, Cognovs, se você for olhar, aqui tem umas 50 coisas que ajudam o tenepsista. 50, hein? Eu estou falando no mínimo, 50. Pode observar que você vai achar. É muita coisa que ajuda. Tá bem. Só essa reunião que nós fazemos diariamente aqui, isso já ajuda demais. Você está entendendo? Praticamente assenta, embasa, sabe? Estabelece assim as fundações do programa de assistência para muita gente. Isso. Uma outra coisa, eu não sei, mas por exemplo, nós que moramos só aqui dentro do CAEC, do lado de cá, vocês são 8 pessoas. Quanto praticam a TENEPS? Quantos? Eu não sei se é todos, sabe ver. Mas deve ter. Nós devemos ter uns 6 ou 7, pelo menos, aí. Só aqui dentro. Tudo junto. Entende? Só do lado de cá do Rio que eu estou falando. Está vendo? Você acha? Então, só isso aí essas já... são as sementes, né? Sementes reurbaciológicas, eu acho. Sementes reurbaciológicas. É isso. Sim. Uma outra coisa, professor, efeitologia. Os efeitos da para-interlocução tarística para óleos a para-óleos e o outro item... para-óleos a para-óleos. Sim. E o item, os efeitos da atuação interassistencial tarística, ofiexista, psicossoma. O problema todo aqui é o seguinte, nós estamos chamando, primeiro, a interlocução. Quando você conversa com a pessoa, você entra num diálogo. Essa dialética, ela é feita na base dos para-óleos. Eu estou falando do ponto de vista da TARES, que é a para-interlocução. Então, são os para-óleos. Então, o processo extrafísico. Agora, o problema do ponto de vista da TARES, mas a ofiexista, já é psicossoma a psicossoma, no mínimo. Por quê? A pessoa, o ofiexista, tem que sair do corpo, através do psicossoma dele, ele vai cuidar de uma consciência que está de psicossoma. Então, é psicossoma a psicossoma. Você entendeu a diferença? Eu converso aqui com o Lodge, aqui ó, é olho no olho. Se o processo é de TARES, é para-óleos ou para-óleos, que nós temos que ter uma visão multidimensional. Agora, na OFIEC, já é psicossoma a psicossoma. O negócio já é mais direto. Tarística, interassistencial tarística. Está dentro do mecanismo, né? Dentro de todo o arcabouço assistencial da OFIEC, da TARES, etc. E da própria TENEPS. Roda aqui também em efeitologia, na penúltima linha, os efeitos do acervo pessoal de paracasuísticas na argumentação tarística. Eu queria que você explicasse mais a argumentação tarística, como é que ela... Quais são as características dessa? A argumentação tarística é essa que eu uso aqui. Olha o jeito que eu me defendo. Como eu defendo meus pontos de vista? Isso é minha argumentação. Olha só como é que eu procuro meus ganchos didáticos,
procuro os fatos e parafatos para mostrar a situação, dou também bibliografia do assunto. Agora, o problema ruim comigo é que às vezes eu dou a bibliografia que é a minha mesma, eu não tenho outra para dar. Isso aí é péssimo. Você está entendendo? Ainda não é ideal. Eu penso que na próxima vida, não, eu vou poder colocar vocês todos na minha bibliografia que eu vou escrever. Aí tem a opção de fonte. Agora está mais difícil. Você está criando as fontes. Já tem, está começando a aparecer, mas ainda não domino a situação. Mas, do ponto de vista do Pensene nessa argumentação tarística, o que você poderia ressaltar? Porque tem algumas características. Tem. A primeira delas é, vamos dizer, o carregamento do PEN, né, da ideia, que é o que interessa. Mas, às vezes, é necessário a pessoa sair e ir para o processo do N, da energia, para mostrar a parte prática da situação. Então, essa parte prática, a pessoa tem que ponderar e ver. É o gancho didático a partir de fatos. Então, para argumentar, não tem outra saída, né? Mostrar os fatos. Agora, uma coisa muito séria nisso tudo é a pessoa antes daquele momento evolutivo. Como assim? Por exemplo, uma pessoa vai fazer uma interlocução, um interlocutor. Seja ele que pergunta ou ele que responde, não interessa. A gente só pergunta o seguinte: como é a verbação dele? Só de você falar em verbação, pronto, mexeu o coreto. Essa é uma característica. Tudo, essa característica é das piores que tem, mais exigentes que existem. Então é a verbação. Agora, outra coisa. Uma pessoa que chega, você não precisa perguntar nada, só de ver como é que ela chega e o modo dela, você vai ver a força presencial da pessoa. Essa força presencial, para bom entendedor, para aquele que pino já é discurso, ele já pode ter uma ideia da pessoa só com a visão ocular, de visu. Você está entendendo? Como testemunha ocular. Ele já pode saber uma opção de coisa da pessoa. É o problema da leitura da pessoa, né? A leitura geral dela. Então, isso é importantíssimo. Só mais um ponto dentro disso daí. Você comenta sempre a questão da irresistibilidade do argumento do amparador, né, ou da consciência mais evoluída sobre a menos evoluída. É um tipo também de argumentação tarística isso, né? Agora, nesse caso, essa irresistibilidade não é calcada numa argumento de autoridade, mas sim na força da ideia que é passada, é isso? Agora, se você for olhar, é o maior argumento de autoridade. Também. Então, isso tudo é muito relativo. Por isso que eu digo, há muita coisa do ponto de vista da monovisão, monodimensional, intrafísica, material, essa dimensão, é tudo balela. Se você for espremer, isso tudo é muito superficial, não resolve nada. A argumentação multidimensional engole tudo isso por aqui. Agora, aí então é que eu falo, mais uma vez eu vou falar aqui, leve a OFIEX como sendo uma hipótese tentativa, mera hipótese, uma abstração, uma elucubração, alguma coisa que você está especulando. É uma análise inicial de alguma coisa. Isso é importantíssimo. Devido à diferença do processo. E você veja, mesmo a turma aqui, ó, que fez curso intermissivo, nós não podemos apertar a maioria das pessoas aqui sobre parapsiquismo. É muita gente jejuna. É muita calorice que ainda predomina no regimento inteiro. Entende como é que é? Então é necessário que a gente vá com calma. Tem que expor a situação, é o que eu tenho feito. Agora hoje, por exemplo, aqui não, nós estamos no top do meu trabalho de, vamos dizer, revelação de Tales. Aqui é que eu abro mais um jogo. Entende? Agora a gente vai apalpando e eu vou colocando na enciclopédia. Enciclopédia é bom porque é um saco de gatos. Você está entendendo? É uma inventáriologia. Ela recebe tudo, todo tipo de experiência, pesquisa, investigação. Cabe.
dependendo de você colocar dentro da tramitação normal, que é o processamento natural da coisa. Se põe, tudo vale. Então, ela serve para hoje, serve para amanhã. Muita gente vai ler hoje, não vai entender nada. Mais tarde ela vai entender. Outros vão ler e não vão se interessar, porque não entenderam. Uma boa parte dos temas que as pessoas, mesmo vocês, prestem atenção nisso. Aquele tema que não interessou a você, porque você não entendeu nada. Você não viu o alcance dele. E agora o pior disso é que aqueles que são menos entendidos são aqueles que têm mais alcance. Você entende o paradoxo aí, ô Cris? Isso também é horrível. Mas faz parte do trabalho. Né? Valdo, aqui, B. Isso que você está comentando, então, é como se fosse a lacuna que a pessoa, por isso, também não percebe a importância. Seria nesse aspecto? Tá. Na página 39, por favor, exemplologia. A interação com o senhor FIEX impraticável. A condição disfuncional incidente na vida da pessoa desconhecedora do autoparapsiquismo interassistencial. Você podia comentar, por favor? A condição disfuncional incidente na vida da pessoa desconhecedora do autoparapsiquismo. Ela não sabe nada sobre o autoparapsiquismo. Então, o que é que se passa? Faz uma interação da Consim ou FIEX impraticável. Por quê? Ela não vai entender nada disso nessa vida. Se ela não tem noção de parapsiquismo, como é que ela vai praticar a TENEPS? Se ela não pratica a TENEPS, ela não chega lá, porque uma coisa depende da outra. Então, é impraticável. Por isso que está bem claro aqui. Agora vem a outra, a funcional. A condição interassistencial possível, a Consim lúcida, tenepsista, veterano. É a única que chega na UFIEX. Agora, eu sou obrigado a falar que isso existe. Até um certo ponto, isso é bom, porque é a cenoura da égua. Vocês estão entendendo? Você sabe como é que é o negócio da cenoura da égua? A égua vai andar. Então, o que faz? Eles colocam aqui um gancho e colocam a cenoura aqui. Então, ela vai a ver se pega a cenoura. Então, ela começa a correr. É assim que a égua aprende para entrar na corrida. Até um certo ponto, eu estou fazendo o gancho, você está entendendo? Para mostrar que existe uma UFIEX para os tenepsistas. Então, é a cenoura da égua. Tem a sua razão de ser. Vamos dizer, essa comparação ou metáfora é um pouco grosseira para o meu gosto, mas ela é super lógica e racional para o conteúdo. Então vocês me perdoam o mau jeito, mas não tem jeito. Eu já falava uma opção de coisa dessa, já no Instituto, há 2 décadas aí para trás, tá certo? Então o processo do gancho, do pescoço da égua é muito importante. Sabe como é que é? Sr. Valdo. Sim. Aqui no B. Aqui. Na página 37, em numerologia, no final da segunda linha, o senhor coloca para laboratório heteroconscienciométrico particular. O senhor podia falar um pouquinho disso? O para-parlatório tarístico exclusivo e o para-laboratório, qual que é que você quer? Heteroconscienciométrico. O caso é o seguinte, o para-laboratório heteroconscienciométrico particular. Isso é o FIEX. Você pode falar por que é para... Por que é heteroconscienciométrico? O heteroconscienciométrico, por quê? Porque ele vem de fora para dentro. Você está entendendo? Ele está atendendo os outros. Então, por exemplo, a OFIEX é como se fosse a Conscius extrafisicamente. E o ofiexista é o professor da Conscius. Entendeu? Então, é o hétero, que é de fora. Agora a pergunta. A origem da competição dos judeus e palestinos se deu com o pai Abraão, que teve um filho legítimo com Sara, depois que a mesma mandou ele ter um filho da escrava. Quando Isaac nasceu, Sara mandou Ismael, que é a raiz dos palestinos, ir embora. Essa rejeição originou disputa e discriminação entre essas duas raças. Para os judeus é a soberana vontade de Deus, porém Abraão nem era judeu.
dorme com um barulho desse. Aí, no caso, é durma com um barulho desse. É isso aí. Mas o caso todo eu não falo não é Abraão, não. É o Moisés que eu sei, que esse todo mundo sabe que é egípcio. E os judeus sabem que ele era árabe. Gostaria de saber sobre os Illuminatis, se você sabe algo sobre esse grupo e sobre a possibilidade da morte planejada de 5 milhões de pessoas ou mais em 2002. Eu acho isso vomitiva, de vomitar, besteirada. Para mim é besteirada. Qualquer outro nome. Está dentro do tolicionário, que é a maior burrice que tem por aí, né? O tolicionário. Em uma resposta a uma pergunta anterior, o senhor indicou que eu fosse ler o livro Projeciologia. Comprei a 10ª edição do tratado e estou estudando diariamente. Muitas das perguntas que eu pretendia fazer já foram respondidas no livro. Parece que você está lendo, né? Em breve estarei aí assistindo a tertúlia ao vivo e em busca de um banho de loja. Então, olha, anota tudo se fazer pergunta cretina daquela que está bem obscura para você. Assunto obscuro. Após o momento que o senhor decide sair do corpo de forma consciente, em quantos minutos o senhor consegue atingir o objetivo? Não, eu não faço isso mais há muito tempo. Quando eu preciso sair, eu tenho sempre amparador junto, está do meu trabalho. Eu não ando mais sozinho. Eu já tenho uma turma. Mesmo fazendo a TENEPS 24 horas, devo manter o horário fixo de quando iniciei, ou já não preciso manter mais esse horário? Vê a inspiração do seu amparador, ele é que sabe. De que modo o senhor realiza a sua TENEPS 24 horas, quando uma consciência solicita ou quando os amparadores lhe requisitam? Não, é qualquer hora, em qualquer lugar, tudo quanto é jeito. E às vezes eu acumulo aquilo, ou às vezes eu chego em casa, tem gente lá para eu atender. No livro TENEPS, sugere-se horário das 18 às 22 horas. Para quem inicia a TENEPS, pode ser feito em qualquer horário do dia, sim. Isso é só para mostrar. Entre um horário e outro, você escolhe 50 minutos e procura honrar aquele horário. No livro Projeciologia, adverte-se para que não se faça TENEPS quem não tem parapsiquismo ou é iniciante na parapercepciologia. Então, se deve desenvolver primeiro, ou até não fazer, se não possui essa condição, lógico. Primeira coisa, a pessoa tem que saber, no mínimo, o domínio do estado vibracional. Para começar. Agora, gente, eu queria que vocês batessem aqui umas palmadas, que hoje é aniversário da Malu. Sabe como é que ela está por aí? Aonde? Tá. Já estou ouvindo o eco. Muito bem. Aqui, tudo bem? Eu queria saber por que você não escreveu diretamente a respeito da descoincidência vígio, da máxima descoincidência vígio. Eu já escrevi, que é isso? Não, aqui, no verbete. Aqui não precisa. A descoincidência vígio é outro fenômeno. Não tem nada que ver diretamente. Não, então, mas eu te perguntei uma vez da relação, você disse que tinha uma relação. Eu já falei alguma coisa, mas não tem assim diretamente. E outra coisa, descoincidência vígio, se eu colocar aí, vai complicar mais o meio de campo. Ah, bom. É difícil saber viver com descoincidência vígio. Tá, e a pessoa pode chegar, manter uma TENEPS e depois o FIEX sem descoincidência vígio, como eu estou falando. Está entendendo? Isso aí é secundário, não é tão importante assim. Agora, sempre ajuda, né? Se a pessoa tiver isso tudo, dominar bem o processo. Já pensou, a melhor pessoa para começar a ter uma boa FIEX, ela sempre consegue. Seria ideal. Não há dúvida. Valdo, Sim. Desde quando você conseguiu estabelecer o estado vibracional contínuo? Tem que ter. Desde quando e como é que você conseguiu estabelecer o estado vibracional de forma contínua? Eu não me incomodava com isso. Isso não me preocupava. Agora, por exemplo, quando eu já tinha 20 e tantos anos, eu não permitia que eu tivesse qualquer problema com problema de energia. Agora, isso então faz mais ou menos por aí, uns 50 anos. Mais ou menos por aí. Eu não entendi como é que você estabeleceu essa meta
Desculpa. Eu explicar. Eu não me permitia ter algum problema com a energia. Se eu, por exemplo, eu quero... Quer dizer, eu não permitia ter bloqueio energético na minha cabeça. Está entendendo? Agora, ó, segundo o amparador que me falou lá fora do corpo, quando eu estava em coma, foi isso que me ajudou no acidente. Eu ainda não entendi bem, estou estudando essas coisas até hoje. Faz 50 anos que estou estudando. Tá? Mas é um caso sério. Então, por exemplo, eu não permito isso. Agora, o que se passa? Hoje, eu só penso. Eu exteriorizo energia. Agora, eu, por exemplo, se eu carregar, eu aumento a energia. Então, por exemplo, eu estou aqui, né? Ó, aí eu faço assim, ó. Você sentiu ou não? Não dá para sentir. Você sentiu aqui? Pois é. Agora, veja. Se eu ficar nisso, só pensando nisso, em cima de uma pessoa, dá um problema. É aquele negócio do defloro, é o defloramento. Cria problema. É para você ter cuidado com isso. Então, o que se passa? Já nos meus 20 anos, eu já pensava, eu quero chegar a um ponto que depois eu não preciso estar pensando em ter energia. Eu preciso ter cuidado com a energia que eu vou ter. Que é o que eu faço hoje. Eu tenho cuidado com isso. Entende? Agora, por exemplo, eu fiz muita experiência. Por exemplo, chegar no meio do mato, você está entendendo? Lá, no Cerrado, começar a mexer com energia para ver o que ia acontecer. E ver que bicho que ia aparecer, o que é que ia dar, tudo isso eu fiz. Um monte de experiência. Até eu ter total autoconsciência e autoconfiança no processo. E você já teve, por exemplo, perda de controle, por exemplo, de ir demais, ir com força demais e fazer esse atropelamento energético? Como assim? Assim, porque o equilíbrio, às vezes a gente exterioriza e por ter um volume grande de energia, às vezes a outra pessoa se sente mal. Eu cheguei já há muito tempo, há muitas décadas, à seguinte condição. Tudo que você for fazer, você mata mosquito com bomba atômica. Coloca sempre o plus, o mais. Sempre mais. Sempre ajuda. Então, com isso, você supera a situação. O ideal seria que você tivesse sempre, até esbanjar o processo de energia, se fosse possível. Porque na Terra é muito difícil ainda isso. Eu penso que não vai chegar a um ponto desse. Mas, por enquanto, é muito difícil. Agora, de vez em quando, você matar mosquito com bomba atômica. Então, você põe tudo que você pode. Agora, isso já me criou problema para eu mesmo. É o caso. Eu já mostrei aí o processo lá, mas tudo bem bolado, bem feito, os amparadores vendo. Entende? Agora, o que eu vejo é o seguinte, isso ajuda demais a gente. Agora, outra coisa. Eu preciso ter muito cuidado comigo, devido aos meus processos de horário, devido ao processo de energia. Isso aí é um problema da energia. Por enquanto eu não falo muito isso para vocês ainda vão demorar um pouco para chegar lá, mas vocês vão chegar nisso também. Então, deixa eu explicar só. É um processo paradoxal, estranho, difícil. Eu, por exemplo, eu trabalho muito. Então, essa noite, por exemplo, eu trabalhei lá. Trabalhei muito. Essa noite foram as 3 horas, devido ao horário que eu fui dormir, a hora que eu acordei, as coisas que eu estava fazendo. Eu trabalhei 3 horas ali. Agora, fui deitar e estava quieto, tudo aquilo calmo, e eu estava sozinho no meu quarto. A Graça estava vendo filme na televisão no outro quarto. Então, eu tinha tempo de estar tudo lá. Então, apaguei a luz para deitar, fiquei em decúbito dorsal. Na hora que eu deitei, fiquei em decúbito dorsal, soltei as energias para ver o ambiente, como é que estava, o que é que eu tinha dentro do meu caderninho, como é que é, aquilo do dia, agenda e outras coisas mais. Tem vários nomes para isso, não é isso? Então, a hora que eu nasci, isso veio aquela ideia e perfurou na minha cabeça. Assiste. Aí o que eu fiz? Acendi a luz, mas só a luz ali da cabeceira.
já tem caneta, tem tudo, e comecei a anotar as coisas. Aí eu fui olhando o relógio. Aí dei a ideia na minha cabeça, você só para a hora que aparecer um número, na hora que você apagar a luz, que não seja 11. Isso veio na minha cabeça. Parece uma superstição, né? Agora eu fui fazendo, sempre dava 11. Então eu sabia que ia ter depois. Então não adiantava. Ficar mais uns minutos, vinha mais a ideia. Eu, Praticamente, eu fiz um verbete de 5 páginas sobre um negócio brabíssimo. Você está entendendo? Deitado lá desse jeito. Agora, o que se passa? Eu demorei 1 hora apagando, acendendo a luz, etc., para ver se dava. No fim, então, eu relaxei tudo, fiquei tranquilo e tal. Outra coisa, esquentou o quarto, porque o quarto estava 26. Quando eu fui trabalhar, às 3 horas antes, eu coloquei em 18. Quando eu voltei, ele estava 20. Quando, 1 hora depois que eu fui, ele já estava 23 de novo. Entende? Se deixar, daí a pouco ele está 26, que nós estamos agora, esquenta tudo, não tem saída. Professor. Então, você começou a entender o que é que eu falei aí ou não? Isso é uma das coisas mais sérias que tem. Quer dizer, você tem que saber se você deve seguir aquilo ou não, porque senão você está forçando a barra com o seu corpo. Agora hoje, por exemplo, eu trabalhei só 3 horas, aquilo é a fichinha. E eu sempre marco, né? Porque o meu negócio é até às 8 da manhã que eu tenho que estudar, porque às 8 eu desço, senão eu vou para o computador, né? Então eu sempre marco. Se ainda tem 1 hora, até às 7 eu garanto a barra. Você tem... Mas quando você estava escrevendo, então, e fazendo esse trabalho, e apagava e voltava as ideias, as coisas, perfurava, né? Você tem sempre um grupo de pessoas que estão sendo assistidas também. Ou o campo está totalmente limpo e é só de ideias? Não tem nada de assistir, não. Quem estava assistindo ali era só eu mesmo, as ideias do processo. Tá. Agora, para você ter uma ideia, eu já estava sem óculos, tá, de pijama, tudo arrumado, relaxado, totalmente. Entende? Mas não tinha, não. Agora, se tivesse, antes de eu começar, era o que eu ia fazer. Nós íamos atender todo mundo que estivesse ali, mas não tinha nada. Tá. Agora, por exemplo, à noite, às vezes, eu saio do corpo e já tem serviço. Às vezes fora do corpo. As coisas todas. E às vezes são assuntos totalmente divergentes daquilo que eu estava trabalhando. Tem nada que ver. Agora, esse aí, hoje, foi um negócio sério. É o seguinte, viu, Adriana, é esse que eu estava estudando hoje. É o problema da consciência assexuada. Vê se me entendem. É esse que eu trabalhei lá. Já tem as 5 páginas já escrito. Tem nada de paradoxo, não. É a para-realidade. Ok, atendendo a você. Mas é a para-realidade. Professor. É a consciência sexuada. Agora, quais as relações disso? O que é que diz isso? Como é que faz e tal? Agora, eu arranjei já 2 listagens. Uma de 12 sobre as consequências. E outra de 25 sobre os problemas que afetam, que desaparecem. O que é que desativa? O que elimina? O que extingue com isso? Eu coloquei 25 coisas que diz respeito a sexo. Agora, as 12 antes são os processos que tem relação também com o assunto. Mas esse é sobre, já é uma linha de pensamento, algum processo de investigação, a coisa mais ampla. Eu arranjei 12 e 25. A ideia é fixar o processo da assexualidade para acabar com essa besteirada de sexo que tem por aí. Você veja bem, eu com os 15 anos que eu dei de sexo somática, não está adiantando nada, as perguntas são as mesmas, a situação está tudo aí, problemas de tudo quanto é jeito. E ontem nós estávamos falando isso, ontem a gente estava falando sobre prevaricação, problema de gente que tem aí, que tem uns políticos aí que estão cheios de amantes. Uma delas é conhecida na nossa conversa, a outra... Eu falei nisso, mas nem a turma que estava dentro da política não sabe que o cara tem amante. E eu sei que tem. E já tive informação correta que tem.
Então o negócio é ver. Agora, como é político, a gente não pode estar falando, tem que deixar para lá. Então, a partir disso, eu fui dormir com aquela ideia. Mas não cheguei a trabalhar com nada disso. A hora que eu estou lá, dei a ideia direitinho para falar sobre isso. O que é que devia de falar? Entende? Agora, o melhor da história, nesse ínterim, tinha um amigo meu que já pegou na internet e olhou qual era a amante do fulano. Então já trouxe a cara dela, tal, que eu conheço. Né? Pode falar aí, Oneja. Oi, professor, por que o número 11? Número 11 é porque eu descobri há muito tempo, na questão da numerologia, que há uma técnica nisso que dá uma indicação. As letras indicam as palavras indicam o seu destino. Os números indicam as numerações também indicam o seu destino, depende do que é. Então, se nós formos pensar, todo mundo tem, às vezes, uma confluência de letra, de nome, de número, de condições. E qual é a sua condição com o número 11? É essa, tudo. Por exemplo, eu vou a um lugar, eles acabaram de me pegar aqui e colocar num carro deles, da pessoa, eu estou lá atrás. Aí eu falo assim, não, o que é que nós vamos ver? Esse que pediu para ver determinada coisa. Aí eu fico pensando, não, se vai acontecer isso, vai ser positivo ou negativo? O que é que vai dar com isso? Aí passa um carro na rua e eles falam assim, olha a placa. Eu passo lá. Se tiver escrito 11 no fim, aquilo é positivo. Agora, eu já vi isso 1000 vezes na minha vida. Outra coisa, havia um cara que não admitia nada disso. Ele é um físico, professor de universidade. E ele resolveu, me pediu para fazer uma viagem comigo. Então, foram 3 que trabalham em física, etc., tal, engenheiro, tal, que foram comigo na viagem. Um deles, então, que era encasquetado com isso, queria fazer pesquisa comigo de todo jeito. Olha, está na hora de nós vermos essa besteira que você fala sobre o 11. Vai ser ótimo. Agora, nós vamos passamos 45 dias fora do Brasil, 1 mês e meio, viajando, Estados Unidos e Europa. Agora, o que você fala? Fala assim, ó, então, vamos começar no primeiro dia da viagem. Vocês vão começar a ver tudo o que é que se passa. Aí ele começou a ver tudo que era número que dizia respeito à nossa viagem. Na hora de viajar, já começou a ver. Qual era o número da minha passagem? O que era isso? O que era aquilo? Agora, chegou num determinado ponto, que nós estávamos na Europa, por exemplo, mas isso eu já tinha jogado a toalha. 1 semana depois ele desistiu. Você tem toda a razão. O processo agora é a gente entender isso, que é o processo da sincronicidade. Mas o problema é o seguinte, nós chegamos num lugar que a gente não conhecia nada, e a hora que descemos do veículo, tinha que saber onde é que é a estação, de que lado que era. A esquerda, a direita, na frente, como é que era o negócio. Eu falei assim, veja onde é que está o número 11, que é lá. Ele saiu e foi lá, falou, número 11 é lá, ó. Então é lá, vamos lá. Chegou lá, era lá. Quer dizer, não tem saída. Você está entendendo? Agora veja, nós tínhamos 45 dias. Esse professor jogou a toalha 1 semana depois. E começou a me respeitar mais. Você está entendendo? Falou, não, as loucuras dele não são tão loucas, porque é coisa concreta, é palpável, o negócio é mais sério. Agora veja, não adianta estudar essa numerologia dos bobocas que estão aí, que orienta a vida dos outros a fazer de número, olhando como é que é a letra da assinatura, milhões de coisas que tem. Não é por aí, não. A pessoa, para ver isso, tem que ver. Ela geralmente tem 3 números. Tem o número essencial, o secundário e o terciário. E eles geralmente são interrelacionados. E outra coisa, é da direita para a esquerda. Não é da esquerda para a direita. É assim que até hoje eu sei dessas coisas. Então, por exemplo, comigo, se uma coisa é 100%, é 11 no fim. Se ela é mais ou menos, é 6. Se ela é mais secundária, é 5. 5 e 6, 11. Você está entendendo? Agora vamos supor que eu chego num lugar e está lá 11, 11 e 11. 3 coisas diferentes com 11, sai de baixo. Que alguma coisa vai implodir. Você está entendendo? Agora você nem calcula como é que é isso.
Às vezes, por exemplo, uma coisa dessa faz a gente achar as coisas. Achar no lixo, achar no chão, um troço qualquer. É uma orientação, é uma seta. Agora, a pessoa tem que estudar. Agora, como isso envolve muita superstição, é um problemão para muita gente entender isso aí. Tem que fazer pesquisa e levar o negócio a sério para ficar dentro do discernimento, da lógica, da racionalidade, senão não vai não. Mas, professor, o que você recomenda, por exemplo, se uma pessoa tem desde a nascença um número 6 na cabeça? Não, porque na cabeça não quer dizer... Não, calma, então, eu vou perguntar ainda. Quer dizer ela tem desde de pequeno o número 6 na cabeça. Aí, o que você recomenda? Ela estudar ou ela tentar entender o porquê que ela tem um 6 na cabeça não por ela mesma? Não pode ter isso aí que eu chamo de apriorismose. Ela já procurar o número 6, isso é besteira. Ela tem que ver o que ocorre na vida dela para ver qual o número que se salienta, que diz respeito a ela. Ah, entendi. Agora, ó, o 11 é um negócio muito sério também na minha vida. Você sabe que tudo na vida é baseado nos processos de 10 mandamentos, é o chamado decálogo. Mas o verdadeiro, vamos dizer, mandamento é o 11º. Esse não está lá. E qual é? É o amor maior. Esse não está lá dentro. É o 11º. Chama-se mega fraternidade. Esse não está lá dentro. É esse que eu me bato mais aqui. Tudo é o processo da mega fraternidade. Por exemplo, isso que eu estava falando aí, que a consciência sexuada, ela chegou lá devido à mega fraternidade. Agora aqui no Rio Grande do Sul ocorreu um fato inacreditável. Os pais de gêmeos não perceberam as agressões da babá que cuidou deles durante 6 meses. Após a pediatra insistir de que a clavícula quebrada do bebê era por maus tratos, colocaram câmeras de vigilância. Só que foram assistir aos vídeos após 1 mês, e aí então entregaram à polícia. A babá já está presa. Os jornais salientam que a família é de classe alta. Por que as pessoas assim têm filhos? A responsabilidade dos pais deve ser cobrada nesses casos. Eu acho que devia falar umas verdades para esses pais, né? São os bichos, são os animais. São os animais ricos. Os animais ricos são os piores que tem na Terra. São os animais ricos. Gostaria de entender melhor na numerologia o paradomínio proexogênico reservado e o parapensênio holopensênico pessoal, por favor. Em numerologia, vamos ver aqui, agora o paradomínio proexogênico. O paradomínio proexogênico reservado. Aqui, ó, nós vamos ver o seguinte. Se é da proex e é um paradomínio, é justamente o fiex. Tá certo? É o domínio da pessoa dentro da vivência da programação existencial. E é reservado para ela. Então, foi feito um holopensene adequado. O FIEX é isso. Agora, parapensene, holopensene pessoal, que é logo em seguida. É esse a mesma coisa. Só que tem, que é o para-apense. Vamos entender bem. Que é um prolongamento da base energética da pessoa. Isso aí é um modo de expor o que é o FIEX, com outras palavras. Quais as implicações no ambiente intrafísico e na paratroposfera referentes ao espaço onde uma consim praticou a TENEPS por 12 anos antes de se mudar para a Foz? Há que se fazer alguma profilaxia ou acompanhamento à distância? Não. Tem nada, pode deixar. Se a pessoa praticou lá energia, aquilo é o máximo, o povo vai sentir até bem. Deixei os livros de Conscienciologia, o cão, os móveis e a senhora que cuida da casa e das plantas, que praticamente escondem a casa, para fazer um rapport das energias com os novos moradores, vários estudantes de pós-graduação. À distância tenho notícia de que as coisas estão bem. Se tiveres alguma orientação, agradeço. Aqui, ó, a coisa toda, se tiveres, tá certo? Aqui o problema todo.
O caso todo aí é o seguinte, você está fazendo o que você pôde, agora deixa lá. Vamos torcer agora para todos esses estudantes passar logo, sabendo o que estão estudando. Para transformar o Brasil numa grande escola, um dos desafios maiores é de fazer avançar a democracia plena. Pois bem, foi publicado agora o Índice da Democracia 2010 da revista The Economist. O Brasil está no constrangedor 47º lugar. Os quesitos mais vulneráveis são, segundo a pesquisa, nessa ordem: cultura política, participação e funcionamento do governo. Isso é o PT, né? Só está bem nos quesitos mais passivos: processo eleitoral e liberdades civis. Sim, eles estão caminhando aí para querer fazer até uma ditadura, tem que liberar tudo. Não por acaso a liderança do ranking está com a Noruega. Temos, portanto, de aprofundar com real senso de urgência o tema do direito à democracia. Isso é o Juarez que escreveu, tá certo? Vale a pena ver. Agora, a revista Economist, agora que saiu, o Índice da Democracia 2010. De modo que na democracia que nós estamos aqui tentando fazer, o Brasil está 47º. Mas a esperança é a última que morre, 4, 7, 11. Só para chatear, né? Hein? Ele não falou. É precisar de ver na revista. É o Índice da Democracia 2010 da revista The Economist. O que consiste o banho de loja ao qual você se refere? Vem aqui que você vai ver o que é. Como é que é? Como é que você fala? Técnica de geração de ansiedade. Professor, aqui no B. Vocês veem que o próprio povo hoje responde falando que recebeu um banho de loja, que já sabe o que é depois que esteve aqui, não é isso? Professor, quem é que está falando? Aqui no B. Na interaciologia, na segunda linha da página 38, a interação OFIEX, centrais extrafísicas. Professor, aprofundar. O problema todo é o seguinte: o ideal para uma OFIEX, quando ela caminha mais, assim dizem os amparadores para mim, é quando essa oficina extrafísica ela fica estável com a atividade dela e ela fica como se fosse uma estação retransmissora tipo micro-onda da central extrafísica de energia, para começar. Então é isso aqui, a interação OFIEX centrais extrafísicas. Então começa pela central extrafísica de energia. É como se fosse uma estação retransmissora. Recebe energia de lá para dar para as concierges. Isso aí ajuda demais. E só com a extrafísica de energia, como é que funciona com as outras? Com as outras centrais? As outras não tem com tempo. A primeira é de energia. Eu não estou falando a segunda ou a terceira, não. Deixa, se a pessoa pegar uma, ela se engata, né? Ela vai em frente, ela vai no vácuo. O processo todo é a primeira, isso é que é importante. Entendeu? Agora, é uma interação, está muito bem bolado aqui, a ideia é essa mesmo. Quem é mais que está aí com é você? Estaba olhando en numerología y parecería uma série de megapensenes trivocabulares a numerologia. Parece, isso está feito de propósito? Às vezes acontece, né? Nesse caso aqui. Por exemplo, são as coisas que equivalem a OFIEX. Então vamos entender. Olha só. Para domínio proexogênio reservado. Para apêndice holopensene pessoal, quer dizer, um apêndice da sua atmosfera de vida. Prestação laboral própria, para a estação. Então, uma estação de trabalho própria. Para parlatório tarístico, porque tem a para interlocução. Para laboratório heteroconscienciométrico particular, que é isso mesmo. Ela é um laboratório 100%. Para consultório consciência terápico privativo. Aí entra o OIC. Eu penso
que as pessoas que são mais predispostas a alcançar o FIEX aqui é a turma da OIC. É o lógico, a coisa mais que óbvia. Agora, um cara que entrou na OIC e já está funcionando igual esse aí há 12 anos com a TENEP, pensa bem aonde vai. Vai longe com isso. Agora, o parapatrimônio vitalício individual. É vitalício, quer dizer, até o fim da vida. Enquanto a pessoa estiver lúcida, entende? Válida, ela vai ter o processo com o FIEX. Então, a enumerologia aqui, ela dá praticamente a síntese de tudo que nós temos sobre o processo de FIEX. Esses 7 itens aqui clareiam tudo que a pessoa está procurando. Ela pode entender melhor isso aí. Na verdade que sim. Agora, desse processo todo, o mais importante mesmo, a meu ver, isso tudo aqui que eu falo, é quando a pessoa ela tem mais já alguma assistência de uma central quando precisa. Então ela já arranjou um telefone vermelho. Isso aí é que é o ideal. Porque ali é como se ela tivesse a central dos amparadores. Em vez de ter só um amparador oferta, ela vai ter uma central de amparadores que fica ajudando a ela. Mas aí sempre intervém o evoluciólogo? Não, o evoluciólogo não está nessa. Ele está orientando do ponto de vista geral, mas não tem nada a ver com isso. Aí é amparador e consinha assistente, o FIEX, etc. O amparador que funciona, que permeia a possibilidade da central extrafísica. Aí não tem o evoluciólogo. Você entendeu, né? Valdo, que não deu, dedidado. Você poderia falar um pouco, Valdo, sobre a melhor relação que a pessoa pode desenvolver com o próprio erro, em termos de análise? Porque é muito comum, quando a pessoa erra, normalmente, ela cai num processo de auto-vitimização, autoculpa. Eu acho que uma coisa séria mesmo, o primeiro ponto que a pessoa tem que ver nesse caso é um só. É ela errar e acertar imediatamente o erro dela. Consertar. Se ela demorou, já foi para o espaço. Não interessa mais, não tem mais conversa. Se ela errou e foi atrás do erro para consertar imediatamente, naquele momento evolutivo que ela descobriu que errou, essa pessoa é boa. Agora, outra coisa pior ainda do que essa, mais sutil e boboca, aparentemente, é quando você erra uma coisa e não deixa para o segundo processamento. Você já faz no primeiro processamento depois do erro. Você deixou cair a toalha. Não fica esperando para dar a volta, para depois pegar a toalha. Não, pega enquanto você deixou e coloca no lugar na hora. Esses detalhes é que pegam no resto. Eu penso que se não chegar no processo, isso que eu chamo dos processamentos, outros gostam da palavra processamento. Mas o processamento é quando você já tem todo um esquema para desenvolver. Agora, o procedimento é aquilo que, teoricamente, você já estabeleceu. É um planejamento, sabe? Então, veja bem essa sequência natural de procedimentos. Como proceder? Esse passo, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Então, na questão de erro, eu acho que é importantíssimo isso. Uma outra coisa. Uma pessoa que faz isso, ela vai melhorar uma coisa seríssima no psicossoma dela. O que é? Eu agora pergunto para você. O que vocês acham que seja? O que é que seria? Uma coisa no psicossoma dela que melhora demais se ela fizer isso. Começa a melhorar por aí. Ainda não é nenhuma dessas palavras até agora. Paciência. Pelo seguinte, na hora que ocorre um erro, um equívoco, uma queda da mão da pessoa de um objeto, eu estou pegando uma coisa bem crua, bem óbvia. Então o que se passa? Ela não deixa para depois. Ela, com a maior paciência, ela é capaz de abrir uma clareira. Você está entendendo? Dentro da atividade dela. É isso, é o parênteses. Ela abriu a clareira. Não, eu tenho paciência, eu quero atingir lá, eu vou com calma, mas vamos fazer tudo certo. Eu quero chegar tipo monquiano. Quer dizer, não vou deixar nada fora.
Isso ajuda demais a paciência da pessoa. Agora, outra coisa. Para a pessoa que for fazer isso, eu recomendo examinar se você, naquele momento que você está estudando se você está up to date, ou seja, está com disposição adequada, ou se você está cansado, está chateado, está com alguma coisa, está esperando algum negócio, não pode ter. A pessoa tem que estar tranquila para fazer isso. E outra coisa, é bom examinar a parte intelectual. Você, por exemplo, nesse período, a última vez que você pegou no computador, você fez tudo sem erro, ou de vez em quando você está errado, tem que voltar atrás, tem que refazer, etc. Se você estiver cansado, você está errando. Isso aí você não vai ter muita paciência para fazer isso que eu estou falando. Então, a primeira coisa para a pessoa começar é o seguinte, é uma hora que a pessoa esteja descansada. O ideal é fazer isso depois do terceiro sono, que já descansou, a pessoa levanta, lava o rosto, às vezes é muito importante, tal, entende? Faz alguma coisa nesse sentido. Aí então, ela vai, não, da agora para frente, tudo certinho, não pode ter erro nenhum. Com isso, ela ganha do monte. Agora, uma coisa que pode outra ajudar coisa, também, de uma maneira lúcida, sadia, equilibrada. Você acha que a pessoa fazer uma associação daquele erro, por exemplo, com algum tipo de trafar da pessoa, para poder identificar, porque às vezes ela fica quando ela batendo... chega nesse nível, ela já está sabendo tudo que ela tem, que ela tem. Isso aí é bobagem. Isso aqui já é um nível avançado. Eu, por exemplo, quando levanto, depois da meia-noite, pode ser meia-noite, 1 hora, 2, 3 horas, depende da hora que eu fui deitar e o tanto que é que eu deixei para dormir. Geralmente eu tenho que dormir no menos 3 ou 4 horas. Agora, o que se passa? A hora que eu levanto, eu estou com a corda toda. Eu já sei todos os passos, todos os processamentos, procedimentos, todas as etapas, todos os níveis da situação. Não esqueço nada. Agora, veja, isso aí é que eu falo, aquele negócio do processo da minha idade, era para eu esquecer tudo isso que se passa. Que a pessoa esquece as coisas de alguns minutos, você sabe como é que é. Uhum. É a memória recente. Memória recente. Veja bem, eu não tenho isso. A minha memória recente é a maior que eu tenho. Você está entendendo? Agora, por quê? Porque são muitos anos do mesmo jeito. Então, vocês vejam, o processo da consciência sistemática é o melhor para o desenvolvimento do parapsiquismo. Tem tudo a ver com auto-organização, né, Valdo? Tem tudo a ver, né? E a consciência sistemática, entendeu? Há um sistema do processo. Agora, por exemplo, minhas coisas são tudo arrumadas. Meu lixo é arrumado. Presta atenção. Agora, por exemplo, as coisas que são desarrumadas também são. Por exemplo, se eu pegar uma gaveta para colocar o junk place, é tudo atrapalhado, porque eu não estou mexendo. Eu só vou acumulando coisas. Depois eu vou fazer o levantamento daquilo. Isso é outra coisa. Mas tudo meu está certinho. Você está entendendo como é que é? Então o processo aí é pensar. Agora, eu sempre recomendo e receito essas coisas, porque eu não vejo muito jeito da pessoa evoluir sem parapsiquismo. E não vejo muito jeito da pessoa evoluir com parapsiquismo sem sistema. Só aí. Pelo amor, pela natureza, tem um tanto de nome para isso, né? Pelo empirismo, gratuitamente, isso não funciona. Não dá certo, não dá mesmo. Dura 2 dias. Não, se a pessoa não cair antes, que às vezes escorregou no banheiro, escorregou na caixa de banana, bateu com o nariz na quina, essas coisas todas, eu preciso examinar isso aí. Ver com o binômio para hábitos sadios para rotinas úteis. E outro, o binômio progresso-rotina, seria a continuidade que produz. Igual, para isso, Cris, a pessoa tem que ter sistema, sistematização. Ela tem que ser sistemata. Sistemata é uma condição da ciência. Você sabe que sistemata é um processo até da linguagem culta.
sistema, sistemato. Tudo é da linguagem culta. Então, é uma coisa positiva. A coisa séria é essa, é positivo. Não tem nada negativo numa coisa dessa. E outra coisa, com o passar do tempo, no início isso parece dar muito trabalho, né? Porque tem que passar o gargalo para a pessoa acostumar. Depois, a pessoa não quer saber de outra vida. É a melhor vida que tem é essa. É tudo certinho. Você veja bem, eu vou lá em casa, no meu escritório, qualquer coisa eu sei quem é que esteve lá. Eu não preciso saber pela energia. Pelo jeito da pessoa se conduzir lá dentro. Eu sei se ela passou lá ou não. Se teve alguém lá ou não. Não, minha mesa no instituto era assim, todo mundo sabia disso. Entende? Agora, eu chegava lá e falava assim, quem é que colocou o rabo aqui? E geralmente era isso, eu sentava na minha mesa para anotar. Não. É muito engraçado. Agora, veja, tem gente aqui que já está com esse tipo de organização, muito sério. Agora, se a pessoa é nova e ela está assim, pensa bem quando ela chegar na minha idade, ela vai longe. Porque, gente, o que rende mais na vida da pessoa é essa organização. Olha bem que vocês vão ver. Agora, ó, outra coisa. Eu sempre falo isso, é bom a gente repetir. Nunca pense que você chegou no teto máximo desse esquema, desse sistema, dessa organização. Sempre tem mais alguma coisa que você esqueceu. Isso é importantíssimo. Agora, você pode me perguntar assim, mas quanto tempo a pessoa vai demorar para dominar isso aí? Aí eu falo, 2 décadas. Para mim, as 2 décadas têm sua razão de ser, porque a TENEPS precisa de 2 décadas para chegar na UFIEG. Hoje em dia não está valendo mais nada, porque a vida está muito atropelada, ela te envolve, é um problema. Agora, é bom vocês observarem como é que eu sou, principalmente o povo que vive comigo, como é que eu sou, meu jeitão, o jeito que é. Por exemplo, a Kátia já me examinou muito, essa aqui já me examinou muito, para ver como é que é o jeito. Agora, quem conhece mais minhas coisas é o Everton. O Everton sabe tudo, esse adivinha o que é que eu já sei, cada pensamento. Ele é um perigo para mim. O Everton está bancando uma espécie assim de enumerador encarnado. Você está entendendo? Ele é mais ou menos isso. Pelo jeito dele. Sabe como é que é? A última dele é o seguinte, eu estava querendo ver um negócio lá na casa, eu estava querendo estabelecer quantos instrumentos e aparelhos que eu tinha. Então eu fui fazer o desenho e falei assim, não, mas o ideal seria eu pedir para o Everton, porque ele tem isso tudo na cabeça. Eu falei assim, está aqui um papel, uma caneta. Desenha para mim aí a coisa que você é especialista na sua. Não, eu vou pegar no computador e trago para você. Aí eu já tinha minha planta da casa lá, escrita meu nome, com o negócio todo, com tudo quanto é detalhe, num papel. Pronto, isso é ele. Ele sempre ultrapassa o negócio, você tem cuidado com ele. Eu estou avisando, quem avisa é amigo, cuidado com ele. Agora, vocês estão entendendo o nível dessa história. Agora, por exemplo, isso que eu estou fazendo com essa planta baixa de situação. Eu estou querendo ver como é que estão. Quantos relógios eu tenho, quanto isso eu tenho, porque tudo, eu sou uma máquina, né? Como é que é o negócio da máquina, que você também gosta de ver isso, que eu já escrevi há muito tempo. Máquina Coto, máquina da Proex e etc. Tal. Tudo é um conjunto de máquinas. Agora veja, hoje não é um processo mecânico, é eletrônico parapsíquico. Então, o negócio está muito mais sério do que a gente pensa. Agora, a casa proexogênica, a residência, é baseada nisso. Mas agora, a primeira casa que você tem é você, o seu corpo. E dentro desse corpo, o que interessa é o escritório. É a base, está aqui em cima, é acima do pescoço. Então, isso também tem que ver. Como é que fica? Agora, eu sigo por aí. Agora, outra coisa também séria que eu quero falar para você, já que você perguntou nisso. Isso aí eu acho que eu nunca falei aqui. O processo todo é o seguinte.
Isso a gente processo de pensar, de elaborar, de ter muita, vamos dizer, reflexão sobre o assunto. Com o passar do tempo, você vai fazer uma espécie de asseio, higiene, limpeza das inutilidades, sem querer. Então, vamos entender o que é isso. Fica de uma maneira refratária, mas não é só bem refratário. Você fica de uma tal maneira que não envolve mais você, não atinge, porque não tem mais liga, não há entrosamento. Aqui, ó, não tem jeito de encaixar. Você está entendendo ou não? Então, por exemplo, é como se o seu óleo pensene ficasse rombudo, os dentes daquela engrenagem de fora não coadunam com a engrenagem do seu óleo pensene. Você entendeu isso? Agora, uma coisa muito engraçada. A primeira coisa que desaparece nisso são as coisas triviais, que não colam, elas não pegam, não há contaminação. Elas são excluídas espontaneamente. Entende? Então, a futilidade, a frivolidade, a insignificância, você está entendendo? A coisa precária, secundária, não cola. Porque o seu nível já entrou num certo ponto que o gap está muito longe. Então, é o que você falou, fica refratário, cada distância. Fica refratário e faz a profilaxia também, né? Você não já é a profilaxia, por isso que eu falei. É profilaxia, asseio, higiene, limpeza. Então, o que é que significa isso? Significa que o seu sistema de organização chegou num ponto que os peanuts, quer dizer, os pequenininhos, foram descartados, não tem mais. Você está mexendo só com coisa importante daquilo que interessa. Então, o secundário, secundaríssimo, da insignificância, da precariedade, já não atinge mais o seu óleo pensene. Pensa nisso. Entendi. Então, isso aí eu considero que é só obtido com o tempo. Isso aí não é de uma hora para outra. A pessoa tem que assentar a vida dela com calma. Uma outra coisa. Nesse ponto, a pessoa pode estabelecer, por exemplo, os erros dela. E ela fazer o errograma. Aquele negócio que às vezes eu faço, que eu ponho grama para tudo, né? Então, por exemplo, o errograma vale a pena estudar. Você está entendendo? Para ver no mês o que é que você errou. E outra coisa, você vai ver de um ano para outro como é que os erros vão diminuindo. Valdo, eu fiz isso tudo quando era rapaz. Na época que a gente tinha, em vez de grade horário, tinha horário mesmo marcado. Tem o esqueçograma também, né? Tem. Não, mas um dos mais sérios que tem é o cocograma e o esqueçograma. O cocograma é quantas vezes você foi ao troninho e cada dia como é que foi, para ver como é que está o processo gastrointestinal. Você sabe que eu faço um desses, né, de vez em quando, por causa dos remédios que eu tomo. Os remédios que vocês me arranjaram. Eu tenho 6 remédios. Se eu não tiver cuidado, 5 deles está lá falando, eu já falei aqui, está lá falando na bula que aquilo provoca diarreia. Entendeu? Então é preciso a gente ver, né, o que é que eu estou comendo, como é que é a situação, para organizar, que não pode ter demais. Uma ou outra vez pode ser, mas se aquilo ficar. Então o cocograma é o máximo. Você põe direitinho, vai ver se você está funcionando direito, como é que é. Está entendendo? Pois é, mas você lembra que eu tenho retrocognição. O que eu já fiz de grama, está no gibi, tem coisa que eu nem vou falar aqui. Vocês nem pensam. Talvez o que vocês pensarem ainda não chegar perto daquilo que eu já fiz. Você está entendendo? Então o negócio do grama é um fato. Tudo a gente pode pôr o grama. Você está entendendo? E ajuda demais. Agora, vai chegar um certo ponto que esses gramas vão ter muita importância para vocês devido ao sistema. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada.
As pontuações da tertúlia de hoje foram 138 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais, 23 perguntas respondidas online, 41 votos presenciais, 10 votos online. Hoje temos 5 recados. Patrícia, quarta qualificação das equipes do CP2, Marta, balanço existencial, Marlene, acoplamentário em TENEPS, Romeu, facilitação da pesquisa, Marcos, Cineclube. E antes, Eduardo vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Pessoal, só para lembrar vocês que no domingo que vem nós vamos ter um sorteio, aqui no dia 26, um Kindle, um leitor digital. E a gente gostaria de convidar a todos que estão aqui, né, para o final de ano, que já vieram para os eventos, para dar uma sondada com a gente aqui no final da tertúlia ou durante aqui os dias no CAEC, para ver a condição de como que está o processo da renovação do programa Amigos da Enciclopédia. Mês de dezembro, nós temos aproximadamente 90 inscrições que expiram. Então, são muitas pessoas, né, que durante os vários anos deixam para fazer a sua inscrição no programa agora no final de ano, no mês de dezembro. Então, esse é o momento, a hora é agora, né, o momento é já. Então, vocês podem procurar a gente aqui no CAEC, eu, o professor Fernando Barbaresca, a professora Eliana Manfroy, o professor Fábio, o Emanuel, que está aqui também, a equipe do programa Amigos da Enciclopédia, para vocês terem uma ideia de como é que está a condição de cada um no programa. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para convidar os voluntários e consciencioterapeutas envolvidos com o SCP-2 e também a equipe de campo do acoplamentário para a quarta qualificação das equipes de SCP-2. Além do momento de confraternização, de encontro, de amizade, de profissionalização, de troca de experiências, quando nós participamos da qualificação, nós nos disponibilizamos para que os amparadores possam trabalhar conosco a capacidade de desassédio. De 5 a 7 de janeiro, quarta a sexta-feira, nós teremos o SCP-2 das equipes com o professor Moacir no Hotel Rafaim da BR. Nos dias 8 e 9, sábado e domingo, nós teremos as dinâmicas da qualificação no discernimento. Obrigada. Boa tarde a todos. O convite da Apex é para quem pretende fazer uma avaliação do alto desempenho proexológico, identificar as pendências, os erros e as omissões e fazer um planejamento adequado das prioridades evolutivas para 2011. Esse curso vai ser realizado aqui em Foz do Iguaçu, do dia 5 ao dia 8 de março de 2011. As inscrições terão desconto até o final do mês de dezembro. As informações podem ser obtidas através do telefone 045-3525-2652, repetindo, 045-3525-2652, ou então pelo site www.apexinternacional.org/balanço sem cedilha. Obrigada e até logo. Nós três. Pessoal, gostaria de convidar a todos para o segundo acoplamentário deste ano. Em função da primeira turma estar cheia, a gente abriu, né, um segundo acoplamentário para poder justamente acomodar todas as pessoas que têm interesse de aprofundar em relação ao tema TENEPS. Então vai ser o, né, acoplamentário TENEPS 2. Agora eu queria reforçar que é uma grande oportunidade. Vamos estar atuando nesse acoplamentário, eu e a professora Adriana Lopes. A Adriana Lopes está iniciando o trabalho conosco, né, na condição de EPICOM do acoplamentário. Tem oportunidade para todo mundo aí participar e dar uma força para esse trabalho interassistencial. O objetivo não é só a questão da TENEPS em si. É importante também salientar, e a professora Marlene vai colocar isso aí, esse laboratório ele está sendo constituído para dar, para juntar receita para a construção do laboratório de paradireitologia. Ela vai explicar aqui um pouquinho melhor, tá ok? Vou passar para a professora Adriana Lopes. Olá, eu quero só reforçar o convite, como já foi colocado, para quem tiver disponibilidade para estar conosco nessa oportunidade, nesse trabalho, que nós vamos estar falando de TENEPS e de paradireito,
Então é uma oportunidade, vai ser uma época importante aqui do CAEC. O CAEC vai estar com vários cursos atuando ao mesmo tempo. Então isso também é um processo que a gente espera que vai intensificar muito todos os campos de trabalho ao mesmo tempo, vai ser um sinergismo relevante. Então aguardo aí vocês para esse trabalho. Então, colegas do Paradireito, os advogados em geral da CCCI, eu só estou aqui mesmo para confirmar, convalidar a fala aqui dos EPCONs, porque como a gente está na fase da construção do laboratório da paradireitologia, houve essa oportunidade de que parte dessa renda pode ser revertida para contribuir para essa construção. Então é muito importante a presença de todos. Estou aguardando. Obrigada. Boa tarde a todos. Gostaria aqui de divulgar uma atividade da Reconsciência, que é o Programa para Facilitação Interdimensional de Pesquisas, um programa que é voltado a todos os voluntários da CCCI interessados em desenvolver suas pesquisas, pensado de maneira na condução da sua pesquisa, independente da etapa em que ele se encontra. Então, o programa pode auxiliar a pessoa desde a definição do seu tema de pesquisa, até os estágios mais avançados de exposição pública da sua pesquisa, seja ela oral, seja ela escrita. Então, o objetivo é que o pesquisador desenvolva a sua autonomia na condução das suas auto- e heteropesquisas multidimensionais. Esse programa, a inscrição, a matrícula no programa pode ser feita a qualquer momento. O programa não tem data de início e final, ele é contínuo. E a matrícula no programa pode ser feita contactando a Reconsciência a partir do e-mail pesquisologia@gmail.com ou através do telefone 45 999 32000, ao valor de R$ 315 ou 3 vezes R$ 115. Obrigado. Fala também. Então, gente, como todo tipo de artefato é fonte de informação para pesquisa, para estudo, né? A gente tem também, além da escrita, filmes, né? E hoje a gente tem um filme especial, que a gente vai até reprisar, já passou uma vez esse ano, mas está ligado diretamente com a coisa da Ágora que a gente está fazendo, né? Vocês devem ter visto a maquete da Ágora. E é o filme Ágora, tá? Com a história da Hipácia, uma matemática e filósofa da Grécia Antiga. Enfim, está fechando o congraçamento hoje, mais cedo, às 5 da tarde, tá? R$2 a entrada, mais 3 de pipoca, doces. E a gente espera por todo mundo lá então, tá, gente? Não é às 8 hoje, é uma sessão especial, tá? Compareçam no encerramento do congraçamento. Obrigado. O verbete eleito para amanhã é energia consciencial livre, especialidade em energossomatologia. Obrigada e boa tarde a todos.